Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao versículo 38. Eu vou ler e toda a igreja assim acompanhará a leitura. Lucas 21, 25 diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo mundo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Que Deus nos abençoe com a porção lida das palavras aqui ditas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite a nossa mensagem tem como título o seguinte: em pé na presença do Filho do Homem. Em pé na presença do Filho do Homem. E amados irmãos, esta parábola aqui contada por Jesus, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos, em referência que Jesus faz à figueira. Diz o texto que nós acabamos de ler: quando essas coisas começarem a acontecer, devemos saber que está próxima a nossa redenção. Que coisas começarem a acontecer? Do versículo 25 até o versículo 28, Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos ter certeza que a nossa redenção está
próxima. E Jesus usa aqui nesta parábola a figueira. Ou seja, segundo Jesus, a figueira, quando começar a brotar, vocês saberão que está próximo o verão. Então Jesus, aludindo às coisas que ele falou anteriormente, então quando vocês virem sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror pelas expectativas que sobrevirão sobre o mundo, porque os poderes dos céus também serão abalados. Quando vocês ouvirem falar acerca dessas coisas, saibam que está bem próximo a vossa redenção, e próximo está de vir sobre este mundo o reino de Deus. Amados irmãos, segundo Jesus, e nós estamos vivendo em uma época onde grandes coisas estão acontecendo. Os sinais já estão gritando aí aos nossos ouvidos. Ou seja, a figueira já começou a brotar. O tempo está próximo. Mas a data ainda permanece indeterminada aos nossos olhos. Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, ele mostra a João que Deus não derrama as taças do seu juízo antes de tocar as suas trombetas. As trombetas de Deus já começaram a soar. E isso vai de forma progressiva. Vai aumentando cada vez mais, para que cada vez mais os sinais fiquem mais claros do que Jesus ensinou aqui nesse texto segundo Lucas. Os sinais da segunda vinda são as trombetas de Deus que estão sendo derramadas, estão sendo tocadas dentro da história da humanidade. E ao soar essas trombetas, Jesus está avisando que Ele está voltando. Ele prometeu e Ele virá. Está lá em Apocalipse 22:12, diz: eis que venho sem demora. Os seus anjos disseram aos seus apóstolos, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, nós lemos também na leitura devocional, aqui no final do Evangelho de Lucas, que os anjos disseram que assim como ele foi para o céu, assim também ele voltará. A Bíblia diz que Jesus virá em breve. Os sinais da sua vinda indicam que sua segunda vinda está próxima. Como Jesus diz aqui no versículo 33, que a sua palavra não pode falhar, ela há de se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra não passará. E podemos ter certeza, nós como igreja, que esta palavra que Jesus está falando conosco aqui nesse texto, ela é fiel e ela é verdadeira. Preparemo-nos cada vez mais, dia após dia, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E quando, amados irmãos, nós lemos esse texto aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos que há uma promessa de uma mudança completa na história da humanidade. E isso acontecerá com a volta do nosso amado, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. E Jesus aí no versículo 28, veja o que é que ele diz. Ele diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder,
Olha o que é que ele diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é para nós ficarmos tristes, amados. Se exultem, louvem a Deus, cantem louvores a Deus. As coisas acontecerão assim como Jesus deixou escrito em sua palavra. Se alegrem com as coisas que estão acontecendo, não fiquem tristes. Exultai, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, como é maravilhoso sabermos que um desfecho maravilhoso nos espera no final da nossa jornada aqui na terra. Mas também, amados, é importante estarmos atentos às advertências de Jesus para essa nossa espera de um desfecho maravilhoso no final da jornada da nossa vida aqui na terra. E segundo Jesus aqui nesta parábola, amados irmãos, qual deve ser a postura do cristão para com estas palavras que foram ditas aqui por Jesus Cristo? Eu quero destacar pelo menos aqui 3 verdades ditas pelo Senhor Jesus Cristo, qual deve ser a minha e a sua postura como cristão que somos nos dias atuais, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, e para você também ainda, que não tomou essa decisão por Cristo, que você faça isto imediatamente, porque Cristo está voltando e exercerá juízo sobre a terra. Eu quero destacar aqui 3 verdades, ou 3 posturas que nós devemos ter nos dias atuais, ao vermos que vai continuar acontecendo sinais nos céus e na terra, como avisos de Deus que Jesus está próximo e a nossa redenção está bem próxima. Quando Jesus voltar, levar sua igreja, estaremos para sempre com Ele na glória. Então, a primeira postura que Jesus nos mostra como cristãos está aí no versículo 34. Veja o que é que diz aí. Lucas 21, 34. Ele diz, prestem atenção: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como o quê? Um laço, uma armadilha. Então, primeiramente, Jesus diz que a nossa postura deve ser a seguinte: cuidem primeiramente cada um de vós mesmos. Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmo. O que é ter cautela, amados? Cuidado. Tenham cuidado por vós mesmos. Esta deve ser a nossa postura, amados, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Cuidem, cada um, a partir de si mesmo. Jesus alerta, amados, ao seu povo aqui dizendo que naqueles dias, próximos de Jesus voltar, os homens estarão sobrecarregados de quê? De orgias, embriaguez e preocupações no mundo. Irmãos, nós podemos ver estas coisas nos nossos dias ou não? Nós podemos ver que o mundo está carregado ou sobrecarregado de orgias, de embriaguez,
E o povo, cada vez mais, a preocupação aumenta a cada dia. É bem claro, está aos nossos olhos. Jesus ensina que a sua volta será precedida por uma decadência moral no mundo. Vou repetir. Jesus ensina que sua volta será precedida de decadência moral. O mundo estará numa orgia só, embriagado com todos os seus pecados e preocupados com tudo o que há de acontecer ou que virá ainda sobre o mundo. Segundo Jesus, a vida moral do ser humano, quando Jesus voltar, vai estar em franca decadência. Os valores morais estarão em declínio. Aqueles que estão mergulhados nestas práticas serão surpreendidos pela segunda vinda de Cristo, que os apanhará como um laço. E Jesus diz: acautelai-vos. Ele está falando para os seus discípulos: por vós mesmos, tenham cuidado por vocês mesmos. E o que Jesus quer dizer com isso, amados? É que não há nenhum santo tão grande que não possa ser seduzido por essas orgias, por essa embriaguez, por essas preocupações que sobrevirão antes da sua vinda. Por isso ele diz: tenham cuidado, cuidem de vocês mesmos, cuidado com as orgias, cuidado com a embriaguez dos vossos pecados. Não deixem ser seduzidos, não caiam no laço do inimigo. Jesus pede cautela aos seus discípulos. Tenham cuidado. Esta advertência, amados, embora há mais de 2000 anos atrás, aplica-se muito bem aos nossos dias também. Precisamos deixar nos atentar à vida alheia. Devemos estar preocupados mais com a nossa própria salvação individualmente. A desatenção com a nossa vida espiritual pode nos conduzir a um fim trágico de tormento e de dor. Meus amados irmãos, nós estamos vendo em nossos dias uma desatenção muito grande dos crentes para com a sua vida espiritual. Muitos nos nossos dias não estão dando mais crédito à mensagem do Evangelho. Mesmo estando na igreja, mas ouvem, mas nunca estão crendo de toda a alma, de todo o ser. Mais uma coisa, amados, Jesus está alertando aqui: acautelai-vos por vós mesmo. Por que Jesus Cristo diz isso? Se você voltar no Evangelho de Lucas mesmo, 8, versículo 8, Jesus alerta também os discípulos que a sua palavra está sendo pregada, e ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. E uma coisa eu tenho a dizer, amados: é pela igreja e na igreja
que o Evangelho, ele está sendo pregado e continuará até a volta de Jesus Cristo sendo pregado. Quer nós queiramos ou não queiramos, mas é pela igreja e na igreja que o Espírito Santo está falando a mensagem de salvação. Embora aconteça escândalos no meio da igreja, mas Jesus diz: mas ai daquele por quem vier o escândalo na igreja. Nós não devemos abandonar a prática de nos congregarmos, a prática de estarmos aprendendo juntos a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Querendo ou não, amados, é pela igreja, é a instituição de Deus que ele deixou na terra, que vai ser pregado o Evangelho do Filho de Deus até a sua volta. E nós podemos ter um exemplo muito grande, que João, lá em Apocalipse, quando ele tem a visão que recebe de Deus para que ele escrevesse, ele escreve para 7 igrejas, com o propósito de o quê? Que a igreja também esteja atenta o que o Espírito Santo também está falando para as igrejas. 7 igrejas, 7 cartas, 5 foram reprovadas, apenas 2 receberam elogios, mas 5, aos olhos de Deus, estavam sendo reprovadas em algumas coisas, mostrando-nos o que? Deus ama a sua igreja. E lá em Apocalipse, sabe o que é que ele diz? O Senhor Jesus está no meio da sua igreja. Ele está vendo a sua igreja, ele sabe a liderança que colocou diante do seu povo, ele conhece cada membro, ele conhece cada congregado, e ele está atento a cada um pelo qual estão ouvindo o quê? O seu santo evangelho. Que maravilha, amados. Isso nos deixa de consciência tranquila. E eu lendo essa mensagem, amados, eu me degustei com ela. Acautelai-vos por vós mesmos, mostrando também aquilo que Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo isto salvarás tanto a tua alma como a alma também dos teus ouvintes. É ter cautela. Cuidem primeiramente, cada um individualmente. Vivam o Evangelho. Estejam atentos, ouvindo as minhas mensagens. Isto é maravilhoso. Não se preocupem. E Jesus diz lá em Mateus 22:14: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não se preocupem. E Jesus diz lá em Mateus 8:36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitos que não estão dando crédito ao Evangelho, mas prega a tempo e a fora de tempo. Continue pregando. Vocês são meus servos e minhas servas. Continue perseverando naquilo que eu estou ensinando a vocês. Porque é assim que eu quero ver uma igreja que esteja honrando e glorificando o meu nome. Meus amados irmãos, nós devemos estar, cada um de nós, examinando cada um a nós mesmos. Sabe o que é que Paulo diz na sua segunda carta, capítulo 13, da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5? Paulo aprendeu essa mensagem aqui de Jesus. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Cristo habita em vós? Se é que já não estáis reprovados. Examinemos, amados, a nós mesmos. Cuidemos
Jesus está próximo. Breve Jesus vai voltar. E Jesus está fazendo isso com amor e carinho a mim e a você que está ouvindo aqui estas palavras de Jesus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, amados, fica esta mensagem primeiramente aqui para mim e para você. Cuidemos da nossa vida, a nossa vida espiritual. E no que depender de nós, possamos ajudar o nosso irmão, a nossa irmã que precisa de nós. Mas Jesus manda que acautelai-vos vós por vocês mesmos. Primeiramente, cada um. Cuidem das vossas vidas. Esta é a primeira recomendação que Jesus fala para mim e para você. Qual deve ser a nossa postura até aquele dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a segunda postura está aí no versículo 36. Veja o que é que diz. Jesus diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, preste atenção, viu? Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Segunda postura, cuidar de nós mesmos. Primeira postura, cuidarmos de nós mesmos. E segundo, estarmos vigiando o tempo todo em oração. Jesus, amados, ele foi bem claro. Vigie, pois, a todo tempo, orando, para que possais o quê? Escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Por isso que a nossa mensagem é em pé na presença do Filho do Homem. E só com a vida de oração é que podemos estar de pé na presença do Filho do Homem, em plena comunhão com Ele, para que Ele nos livre de todas estas coisas que está para suceder aqui no mundo antes da sua vinda. Irmãos, Jesus, ele foi bem claro. A sua volta, como ele diz aqui, será inesperada. A ordem de Jesus é clara: vigie a todo tempo, orando, para que possais estar de pé na presença do Filho do Homem. Estejam em firme comunhão comigo. Os cristãos, amados, que somos nós, devemos vigiarmos. A sua vinda, a vinda de Jesus será inesperada. Sua vinda será precedida de grande angústia, a qual muitos sucumbirão. E só quem está com a vida de oração, de comunhão diante de Deus, é que não vai esmorecer. Mas quem não estiver vigiando a todo tempo, como disse Jesus, vai se desesperar, vai se angustiar. É necessário que naquele grande dia glorioso, a volta de Cristo,
estejamos de pé na presença do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão desatentas, como foi a geração diluviana na época de Noé. Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 24 também, 36 a 39. Ou seja, as pessoas estarão entregues aos seus próprios interesses, sem a perceberem da hora que Cristo vai voltar. E Jesus é bem claro, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam em casamento. Essas coisas não são má em si mesmas, fazem parte da rotina da vida humana. Mas preste atenção numa coisa, mas viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar e viver desatentamente à volta de Jesus, sem uma constante vida de oração, essas pessoas já estão à porta do juízo de Deus que ele virá ou derramará sobre o mundo. Por isso que Jesus manda que nós vigiem, pois, a todo tempo, porque nós não sabemos qual é o dia e nós devemos viver alertas todos os dias. A palavra de ordem de Jesus é: vigiai. Minha volta será inesperada. Nós, como cristãos amados, devemos vigiar. Sua volta será inesperada. A sua volta, a volta de Jesus, será precedida de grande angústia, no qual muitos desmaiarão, ficarão angustiados. Mas nós, cristãos amados, Jesus diz: fiquem, se alegrem, fiquem de cabeças erguidas, vigiem, orem a todo tempo, porque estas coisas não atingirão a vossa alma e a angústia não vai começar a fazer parte da sua vida. Estejam de pé na presença do Filho do Homem quando ele voltar. Ó, meus irmãos, como nós precisamos, amados, termos um compromisso sério com Jesus e termos uma agenda de oração em nossas vidas. Não só na igreja, mas também no nosso quarto lá, quando formos deitar, a todo tempo lá no nosso trabalho, porque os dias são maus. E quem está falando isso não é o pastor Waltz, é Jesus. É necessário que naquele grande e glorioso dia, nós, como crentes, como filhos e filhas de Deus, obedientemente, estejamos alertas, vigiando a todo tempo e de pé na presença do Filho do Homem. Maranata, vem Senhor Jesus. Que glória, amados irmãos, será essa para a igreja? E você já ouviu, certa vez alguém dizer, talvez você não tenha ouvido, mas vai ouvir agora: um vigia responsável não dorme no trabalho. Um vigia responsável não dorme no trabalho. Por isso, nós temos esta responsabilidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele nos ensinar aqui nesse texto, que a nossa segunda postura é nós estarmos vigiando a todo tempo, orando, para que naquele grande dia estarmos de pé na presença do Filho do Homem. Vigiemos, amados, como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque
A volta de Jesus está mais próxima do que quando nós cremos lá no início da nossa conversão. Cada dia que passa, esse dia, esse grande dia, se aproxima. Então, segundo Jesus, a primeira postura, cuidarmos de nós mesmos, individualmente. Segundo, vigiar e orar a todo tempo para que estejamos de pé na presença do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar. E em terceiro e último lugar, a terceira postura, versículo 37 e o versículo 38, que diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de quê? De ouvi-lo. Terceira postura do filho e da filha de Deus é que nós devemos estar cada vez mais ouvindo o Santo Evangelho, nos encontrando sempre com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Ele sim é as boas novas de salvação para as nossas almas. Vá ao encontro do Evangelho, continue ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lucas encerra aqui esse sermão profético, informando onde Jesus passou esses poucos dias e noites finais antes da sua crucificação. Ele ensinava todos os dias no templo, e no final do dia pousava fora dos muros da cidade e ia para o Monte das Oliveiras. E por ser este momento que Jesus aqui, que relata Lucas, por ser uma festa da Páscoa, todas as pensões e hospedarias estavam lotadas. E o povo tinha esse desejo, madrugava para estar no templo, chegando mais cedo, para ouvir a voz de Jesus. Jesus dedicava-se ao ensino no templo todos os dias, por uma razão específica, para que todos pudessem ouvir e aprender as suas palavras. E é isso, amados. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos estar todos os dias unidos de forma coletiva, aprendendo de Jesus. O pastor aprende, o diácono aprende, o presbítero aprende. Todos aprendem, amados, um com os outros. Cada um de nós temos algo a ensinar um ao outro. E Jesus deseja que nós estejamos sempre reunidos no templo para ouvirmos o seu santo evangelho, o seu santo ensinamento, para crescermos em graça e em conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque vai ser assim. As portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. As portas do inferno não vai fechar as portas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela vai ficar aberta aqui na terra para proclamar o evangelho até a volta de Jesus Cristo. Muitos não querem ser crentes que frequentem a igreja, que sejam assíduos. Lugar de crente, meu irmão, lugar de crente é na igreja.
Devemos de estar presente o quanto possível na igreja. Jesus já está preparando um povo para viver eternamente na igreja. Devemos ser íntimos para com os nossos irmãos, devemos ter comunhão, devemos ter fraternidade uns para com os outros. Crente não é para viver isolado, crente é para estar na igreja. As pessoas relatam tanto, né? Era bom que a igreja fosse como a igreja primitiva. Mas como era que a igreja primitiva vivia? Lá nos tempos dos Atos dos Apóstolos. Eles estavam no templo, perseverando na palavra, nos ensinos dos apóstolos, orando, reuniam-se em casa e davam um bom testemunho. E Deus ia acrescentando aqueles que seriam salvos para a glória do nosso Deus. É isto, amados. Estejamos estimulando uns aos outros para estarmos presentes na igreja. É bom você ver um irmão, você ver uma irmã, dar um abraço, um aperto de mão, dar um sorriso para aquele irmão, para aquela irmã. Às vezes um irmão, uma irmã quer desabafar algo com você, chega junto daquele teu irmão, chega junto daquela tua irmã, conversa com ele, conversa com ela. Porque vai ser assim, amados, na eternidade. Deus está preparando um povo para morar com Ele no céu. E esse povo se chama o povo remido, lavado pelo sangue de Jesus, igreja. Aqueles que foram tirados do mundo para se reunir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como vemos aqui nesse texto, homens e mulheres, todo o povo, madrugavam para se encontrar com Jesus e ouvir as suas palavras. Esta prática é que impulsionou aqueles cristãos, fazendo com que o Evangelho atingisse muitas outras pessoas e chegasse até nós. Lembre-se de uma coisa, amados. Não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos. Não podemos ensinar aquilo que não aprendemos. Devemos estar sempre aprendendo uns com os outros, estimulando uns aos outros nas boas obras e para a glória do nosso Deus. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe para nós como povo de Deus nesta noite. Que nós tenhamos essas três posturas aqui ensinadas por Jesus Cristo. Antes da sua volta, cuidarmos da nossa vida individual, cada um olhando para si mesmo. Como nós vimos também, em segundo lugar, nós devemos estar vigiando a todo tempo para continuarmos de pé na presença do Senhor e estarmos sempre indo ao encontro, desejando o Evangelho, os ensinos da palavra de Deus para as nossas vidas, quer coletivamente, quer unindo-se em casas ou onde quer que seja. Mas o principal, amados, Deus quer ver a igreja a igreja que está caminhando aqui, vibrante, alegre, exultando, de cabeça erguida, no dia do Senhor, todos os seus santos, remidos e lavados pelo sangue do Senhor, reunidos num só lugar, glorificando e exaltando o nosso Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. E você que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, faça isso. Corra para o Evangelho, entregue-se sua vida sem reserva a Jesus, porque Jesus está próximo de voltar. E Ele quer que você, ouvindo esta mensagem, você atente, coloque no seu coração e passe a praticá-la, para que você também esteja de pé naquele grande dia e glorioso dia que está preparado para o povo de Deus e a sua igreja. E eu quero concluir palavras de conforto para nós como igreja.
um texto e eu vou finalizar com esse texto. É lá no final das Escrituras Sagradas. Abram comigo. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 22, melhor dizendo. Eu vou ler todo o capítulo, peço paciência, mas preste atenção. Se não é algo confortador, se não vale a pena nós estarmos vigiando a todo tempo, obedecendo aos ensinamentos de Jesus Cristo. Veja o que é que Jesus vai mostrar aqui a João, e ele escreveu para a igreja dos nossos dias também. Apocalipse 22, ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais, olha só, haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E o que vai acontecer? Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá morte, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Preste atenção, viu? Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e o quê? E verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Preste atenção novamente. Bem-aventurado aquele que guarda o quê? As palavras da profecia deste livro. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. E o que é que o anjo vai dizer a João? Então ele me disse: vê, não me faça isso. Eu sou conservo teu, sirvo a Deus igual a você, João. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versículo 10. Disse-me ainda: são estas as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue o quê? A santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a quem? A quem, meus irmãos? Às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. E glória a Deus. Então, amados, que Deus continue a nos abençoar. Nós somos o povo mais abençoado aqui nesta terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos. E você que ainda não faz parte da igreja, chegue-se para Jesus. Aceite a oferta de salvação proporcionada por Jesus Cristo. Que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Deus abençoe mais uma vez a todos e glória ao nosso Deus e amém para todo sempre ao Senhor Jesus Cristo.